Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está iniciando mais um vídeo do Interligas. Lembrando que o nosso projeto ele é desenvolvido por ligas do Ceará, de Goiás, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo. E ele serve para o fortalecimento da rede colaborativa de ligas de empreendedorismo. E ele também serve para o desenvolvimento de ecossistemas de inovação. E ele conta com o apoio do Vortex Universitário. A primeira etapa do Interligas é a produção de vídeos que vão servir de preparação para o hackathon que vai ocorrer no final do ano entre todas as ligas. Bom, vamos dar início ao conteúdo desse vídeo, que foi elaborado pela Lueb, pela Laeme, pela Lin e pelo SEMP. Então, a nossa convidada do dia de hoje é a Bruna, fundadora da Tudo Sobre Startups, líder da comunidade Inovativa Brasil, mentora e avaliadora do Conecta Startups, líder da comunidade Ambev. Então, Bruna, muitas atividades, muitas iniciativas. Bem-vinda à nossa live de hoje. Obrigada. Uma honra estar aqui com você. Realmente, agradecemos imensamente, sabe, a você, por você disponibilizar um tempinho para vir com a gente nessas lives e conversar um pouco. O tema da conversa de hoje é MVP. O que serve um MVP e para que serve? Legal. MVP nada mais é do que o mínimo produto viável. Então, é a versão mais simples daquilo que você quer criar como ideia, como negócio, do que você quiser fazer. O que geralmente acontece na vida da pessoa que está começando um negócio? No lugar dela fazer um MVP, que é o mínimo produto viável, ela começa a pensar no máximo produto inviável. Então, ela começa a pensar na forma mais complexa daquilo que ela está criando. E isso faz com que ela perca muito tempo. Primeiro, porque ela não tem os recursos que ela precisa em mãos, porque aquilo é o máximo inviável. Segundo, porque mesmo que ela consiga esses recursos, o produto por si só vai ser muito caro. E um negócio, ele não é só um produto. O negócio também você vai gastar dinheiro com vendas, você vai gastar dinheiro, às vezes, com equipe, dependendo de como for a situação, você vai gastar dinheiro com algumas ferramentas. Então, o MVP, ele é uma maneira muito barata e muito simples de criar um produto, que ele é mínimo, ou seja, ele geralmente é feito, por exemplo, se você for fazer um software, alguma coisa assim, com alguma ferramenta que já simula esse software por você, você não precisa criar ele do zero. Se você está dentro do meio de biotecnologia, ele vai ser uma versão mais testável e simples do seu produto, para mostrar que ele tem, de fato, alguma viabilidade. Se você está no meio do produto físico, vai ser um nível básico de unidades para você vender e testar se faz sentido ou não, e até entender qual vai ser a resposta do seu negócio, para você começar, de fato, a colocar aquilo no mercado. E a gente tem alguns tipos de MVP que são muito interessantes dentro de um ambiente de inovação e startup. O primeiro deles é o MVP que a gente chama de cortina de fumaça. É um MVP muito básico. Então, esse MVP cortina de fumaça, às vezes ele vai simular o que seria um aplicativo real. Então, vai ser como se fosse telas daquele aplicativo, ou então uma versão mais simples daquele aplicativo, onde o usuário está pensando que ele está fazendo tudo ali, mas, na verdade, você por trás está percebendo o que ele está fazendo como ação e está procurando alguma coisa. Então, por exemplo, se você for fazer um novo Uber, no lugar de ser o aplicativo que escolhe o motorista, que conecta e faz tudo, vai ser você. Você percebe que aquele cara pediu um carro, vai aparecer uma notificação para você, como você ainda não tem a inteligência que ajuda na conexão, você que vai ligar para o motorista e fulano, tem um cara na rua tal, querendo que você leve ele para o outro lugar, o trajeto que você vai ter que seguir é esse, como uma forma de teste. A gente tem também, como um MVP muito comum, uma landing page. Geralmente as pessoas usam quase que uma isca digital. Então, elas falam lá do problema do cliente, dizem, se você tem interesse, assista essa aula, baixa esse e-book. Não. Algumas pessoas ainda usam isso como MVP. Eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque isso foi uma estratégia usada há 10, 14 anos atrás, quando a gente ainda não tinha tecnologia para simular a solução de verdade. A gente ainda não tinha condição de fazer isso. E o resultado dessa mudança, o que é? Hoje, se você faz MVP desse, quantas vezes você não tem interesse em um determinado tema, por exemplo, mas que você nunca compraria um produto daquilo? Você só quer conhecimento. Então, esse tipo de MVP, ele não valida quem é o cliente que compra. Ele não valida a principal pessoa que vai trazer dinheiro para o seu negócio e que vai ajudar as coisas a andarem. Por isso que eu prefiro, por exemplo, entre esse, uma cortina de fumaça ou o Mágico de Oz, né, que é justamente aquele que simula
tudo, prefiro uma cortina de fumaça. Perfeito? A outra opção de MVP é um concierge. O que é o concierge? É o mágico de Oz, só que não tem nenhuma simulação. É literalmente a pessoa sabe que tem outra por trás, a pessoa sabe que aquilo está muito incipiente. Então, eu não tenho tempo para aprender nenhuma tecnologia, eu não tenho tempo para entender como é que funciona o tutorial da solução tal que me ajuda a criar um MVP. Não tem problema. Digamos que você seja uma farmácia, ou então que você seja um marketplace que junta farmácias às pessoas que estão procurando remédio. Você vai ser uma pessoa que vai montar, por exemplo, um WhatsApp. Quem quiser remédio, manda mensagem no seu WhatsApp. E você faz a mesma coisa, fala com a farmácia, faz cotação de preço, retorna para a pessoa com valor, liga para o cara do delivery, pede para o cara do delivery entregar na casa da pessoa. Mas é muito claro que aquilo ainda é uma coisa muito manual, inclusive para o cliente. Não tem ilusão de que é algo automatizado. E apesar das pessoas terem medo e pensarem que isso é muito até tosco, digamos assim, a verdade é que as startups elas usam isso de fato e se beneficiam disso. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem uma startup da indústria 4.0 que, quando está negociando com grandes indústrias, no lugar dela produzir uma versão do produto dela para aquela indústria, porque precisa de algumas adaptações ali, então tem um tempinho de programação no caminho, ela faz tudo numa planilha. E ela faz esse teste de planilha em uma semana, até a indústria aprovar, pegar o orçamento, começar as negociações mais pesadas e produzir, de fato, uma solução final. Então, assim, é uma forma muito simples e prática e muito barata, às vezes até 100% gratuita, de você conseguir colocar um produto no mercado. Muito legal, Bruna. Então, focando um pouco para quem está começando, alguém que está num hackathon, digamos assim. Como essa pessoa pode começar o MVP dela? O que ela coloca? Qual é o melhor MVP para a pessoa que está começando, que ainda não entende muito do assunto? Legal. O melhor MVP para a pessoa que está começando é literalmente você usar o seu WhatsApp, ou então você simular mesmo um produto de uma forma tosca. A gente tem sites como o Wix, que são arrasta e solta, que você cria um produto, uma coisa muito bonitinha ali dentro. Você pode usar isso como base para criar alguma coisa assim. Então, na verdade, qual é o principal segredo se você precisa fazer um MVP rápido, como para um hackathon, ou se você ainda está querendo entender quais são as coisas que você tem em mãos? Procure as ferramentas que você já conhece. Aquilo que você já usa no seu dia a dia ou que você já usou em algum momento de uma forma muito rápida. Às vezes, a única coisa que acontece na cabeça daquela pessoa é que ela nunca imaginou aquela ferramenta no contexto de venda, no contexto onde ela está apresentando para o cliente. Mas ela pode usar tranquilamente. O que tiver em mãos, o que ela souber usar, cara, use e vai que vai dar certo. Certo. Bruna, você falou um pouco sobre as ferramentas agora, né? Mas eu queria saber de ti se existe uma ferramenta específica, como, por exemplo, a gente usa aquele mapinha para montar o nosso modelo de negócio, tipo Canvas, né? Eu queria saber se existe uma ferramenta específica que ajude a gente com os passos, sabe? Principalmente para essa galera que está começando agora, que não sabe bem por onde ir, qual caminho a seguir. Legal. Uma forma de você começar a planejar o seu MVP é o Canvas Proposta de Valor. No Canvas Proposta de Valor, você consegue colocar de forma muito rápida quais são as tarefas que o seu cliente faz, quais são as dores e os sonhos deles. E aí você transforma isso em produtos e como esses produtos amenizam dores ou aumentam ganhos. A partir disso, você consegue pensar, não é fazer tudo que você tem de ideia, é pensar em uma coisinha que seu MVP consegue melhorar ou amenizar na vida daquele cliente. Então, por exemplo, eu estou criando um Uber da vida como MVP. Eu não vou pensar agora em GPS, em mensagem, um monte de coisa. Eu só vou pensar em conectar o motorista com a pessoa e ter alguma forma, nem que seja manter o telefone ligado para acompanhar, de ver se o cara entregou o cliente no lugar correto. Pronto. É só disso que eu preciso. É sempre tudo muito simples e muito prático, muito leve. O que tiver em mão, você consegue usar. Certo. E então a gente agradece muito a sua participação, foi muito interessante, foi um bate-papo incrível e nos vemos no próximo vídeo, pessoal.